Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 33. Salmo 33. Diz assim a palavra. Eu vou ler aqui esse primeiro versículo. Salmo 33, verso 6. E repare bem aqui para o poder da palavra de Deus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Não é o céu, os céus. Tudo, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca, pelo sopro da sua boca, pela sua palavra. E no versículo 9, diz assim: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Deus não coloca suas mãos em nada. Tudo o que Ele faz pela sua palavra. Ele diz, Ele fala, e aquilo que Ele falou, que é a sua vontade, acontece. Que Deus, irmãos, revele a sua palavra, revele para nós o poder da palavra e revele dentro de nós, para que possamos experimentar este poder dentro de nós, em nome de Jesus. Então, há um poder imenso na palavra de Deus. E lá em Mateus capítulo 22, verso 29, lá Jesus está dizendo do poder da palavra. Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecer o poder de Deus, onde que nós temos que conhecer o poder de Deus revelado pelas Escrituras, pela palavra. Conhecer dentro de nós, irmãos. A palavra de Deus, ela é revelada dentro de nós, ela acontece dentro de nós, né? É aí que Deus estabelece o que Ele quer pela sua palavra. Tudo que existe pela palavra de Deus. O mundo começou pela palavra de Deus. Segunda carta de Pedro 3:5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então, você vê que a palavra, o mundo, a terra, tudo surgiu pela palavra de Deus. Pela palavra. Deus disse, Deus mandou, Ele falou e aconteceu. E tudo isto que Ele criou por sua palavra, apenas usou a sua palavra para criar tudo que existe, e tudo isto que existe, Ele sustenta pela sua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 3, mostra que Deus está mantendo, sustentando tudo o que existe, né? Tudo, o universo inteiro,
pela sua palavra. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não só criou, como ele sustenta desde o início todas as coisas pelo poder da sua palavra. E ele mantém, ele sustenta, né, para o nosso bem-estar de todo dia. Deus encerrará, acabará com este mundo pela sua palavra. Ele criou o mundo pela palavra, ele sustenta pela palavra, mas também vai terminar tudo pela palavra, 2 Pedro capítulo 3, verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Pela mesma palavra. Então você vê que o poder da palavra de Deus. Deus, ele faz tudo pela sua palavra. Ele criou o mundo, criou tudo, ele sustenta tudo. E ele vai encerrar tudo pela sua palavra, e ele vai criar um novo céu, uma nova terra, um novo universo pela sua palavra. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Vamos ver aí. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A palavra promessa que aparece no texto é palavra, porque Deus promete pela palavra. O que é uma promessa? Uma promessa é aquilo que Deus falou. Então é a sua palavra. Então ele vai criar tudo novo pela sua palavra. Então você vê o poder da palavra, poder imenso. A palavra não precisa de ser melhorada por nós, não precisa da nossa ajuda, viu? Ela só precisa ser pregada com confiança. Uma outra coisa, Deus cura pela palavra de Deus. Irmãos, Salmo 107, verso 20. Salmo 107, o verso 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Enviou a sua palavra e os sarou. Palavra que foi enviada, tanto é Cristo Jesus, a palavra encarnada. Ele aparece, não vamos ler agora, mas ele aparece em Apocalipse 19, e o título que ele tem lá é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Mas também a palavra escrita, que revela ele para nós. É a palavra dele, que é traduzida pelo Espírito de Deus dentro de nós, é estabelecida pelo Espírito de Deus dentro de nós. Ele fala, ele revela, ele trabalha pela palavra para que aquilo que Deus disse se realize, se cumpra em nós. Então ele enviou a sua palavra e os sarou. Então ele faz isso pela palavra. Mateus capítulo 8, versos 7 ao 10, temos um episódio da cura de um criado de um capitão romano, e muito interessante. Vamos ver aí. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado.
Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e este vai. E esse a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Irmãos, veja bem aqui. Jesus disse que iria com ele para curar o soldado, o criado dele, mas ele disse não, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Agora veja bem, mas dize somente uma palavra, basta o Senhor falar a sua palavra, e somente uma palavra é suficiente, e o meu criado há de sarar. E acrescentou, veja aqui como que ele entendia a palavra de Deus. Se você entender a palavra de Deus desse jeito, irmãos, você vai experimentar o poder da palavra em você. Ele disse, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele faz. Você vê como que ele entendia a palavra? Se o Senhor falar que vai acontecer, vai acontecer. Se o Senhor falar que não vai acontecer, não vai acontecer. Se o Senhor não quer curar o meu filho, não está no teu propósito, o Senhor diz não. Mas se está, só basta o Senhor dizer uma palavra. Irmãos, vemos aqui a suficiência da palavra. A palavra de Deus se realiza sozinha, ela não precisa da gente, não é? Uma outra coisa, Deus salva pela pregação da palavra. Deus salva pela palavra. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus a salvar pela loucura da pregação. Irmãos, basta pregar a palavra, não é? A loucura da pregação. E a pregação só é eficaz porque ela não fica no conceito de que Jesus morreu sozinho, mas nós também morremos com Jesus, né? Morremos para receber a vida, não é? Então a pregação que salva é aquela pregação que mostra não somente que Jesus Cristo morreu, mas que nós morremos com Ele, que aquela morte era também a nossa morte, e que a ressurreição de Cristo é nossa ressurreição também, nele. Então, isto é regenerador, é o que salva. Então, Deus salva pela loucura da pregação. Tem gente que diz assim, vamos orar para Deus salvar. Tudo bem, vamos orar para Deus salvar, mas lembre-se de pregar. Porque Deus salva não é pela oração, Ele salva pela loucura da pregação, pela palavra dEle, irmãos. Ele nos regenera pela palavra. Tiago 1,18. Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, Ele nos regenerou, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como se primícias das suas criaturas. É uma obra que Ele mesmo faz. Você vê que a regeneração começa não no meu querer, porque se dependesse do meu querer,
eu não iria ser regenerado nunca, mas depende do querer de Deus, né? Segundo o seu querer, Ele nos regenerou pela palavra, pela sua palavra, né? E 1 Pedro 1:23 também diz que nós fomos regenerados, nascemos de novo pela palavra, a palavra que mostra a nossa crucificação com Cristo, a nossa ressurreição com Cristo, e que Cristo vive em nós, é o fundamento da regeneração. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Viu? Então nós fomos regenerados pela palavra, a palavra do Evangelho. O Evangelho é a morte de Jesus, nossa morte com Jesus, a ressurreição de Jesus, a nossa com Ele, e Ele em nós a partir da ressurreição. É o Evangelho que regenera. Irmãos, lá em Lucas capítulo 5, verso 8, lá o apóstolo Pedro diz algo fundamental para nós. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Viu o versículo 5, verso 5, onde diz assim: sobre a tua palavra lançaremos as redes. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então ele diz que em cima da tua palavra, em cima daquilo que o Senhor falou, eu vou lançar a rede. E pegou muito peixe, porque estava em cima de uma afirmação de Jesus, em cima da palavra de Jesus. Então, irmãos, eu jogo todas as minhas fichas na palavra de Deus, porque se Deus disse, eu confio, porque a palavra de Deus não pode falhar jamais. Há um poder maravilhoso na palavra de Deus, irmãos, um poder maravilhoso, que não depende do quanto sabemos falar, não depende disso, mas apenas precisamos pregar a palavra, e também precisamos ouvir a palavra, ouvir no nosso íntimo, como eu disse de manhã, ouvir no nosso íntimo, ali a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, para que Deus estabeleça a condição que Ele tem, que é a condição da vida de Jesus em nós. Se a nossa vida vai mal, é porque nós não damos atenção à palavra de Deus, viu? Se você vai mal, é porque você não tem dado atenção para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder contra o pecado. Que palavra é esta que é poder contra o pecado? É a palavra que diz que você morreu com Jesus. É a palavra que ressuscitou com Jesus, morreu para o pecado. Então, irmãos, esta palavra de Deus é poder. Salmo 119, verso 11, veja lá o que diz. Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Exatamente. A minha versão diz: escondi a tua palavra no meu coração, não é? Para eu não pecar contra ti. Se você tem a palavra de Deus no coração,
você não peca contra Deus. Você não peca, porque você tem a palavra no coração. E essa palavra no coração, e por que você não peca contra Deus, irmãos? Por que você não peca? É porque você tem a palavra no coração. Mas o que significa isso? Significa que você tem aquilo que a palavra diz. Você tem aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Você tem a morte com Cristo para o pecado. Você tem a vida de Cristo, porque é a palavra que diz que eu morri. É a palavra que diz que eu ressuscitei com Cristo. É a palavra que diz que Cristo vive em mim. É a palavra que diz que a vida dele está em mim. A palavra guardada aqui é isto. Então, eu não peco. Eu não peco contra Deus. Todo pecado é contra Deus, mesmo que você tenha pecado contra alguém, mas é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Veja o versículo 133 do mesmo Salmo, né? Salmos 119. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Olha aí, firma os meus passos na tua palavra, não é? Ordena os meus passos na tua palavra. Senhor, me firma naquilo que a tua palavra está dizendo. E a tua palavra está dizendo que eu morri contigo, que o Senhor é minha vida. Me firma na tua palavra, não é? E não se apodere de mim iniquidade alguma. Veja bem, iniquidade alguma. Não tem chance para iniquidade na vida daquela pessoa que está firmada, ordenada na palavra de Deus e experimentando o que a palavra de Deus tem para nós, não é? O salmista faz uma oração muito significativa, eu acho. Aí mesmo no Salmo, versículo 18, no mesmo Salmo que estamos lendo. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos. Eu gosto da versão que estou usando aqui. Diz assim: abre tu, porque é ele, abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, ou então para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Leia aqui, é a palavra de Deus, irmãos, não é? Abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Você tem feito esta oração? Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Agora, o que são as maravilhas da palavra? Não podemos confundir isto, né? O que é tão maravilhoso na palavra? Tudo na palavra é maravilhoso, mas essa maravilha aqui, precisamos ver ela, o que significa. Vamos abrir Hebreus 3, e vamos ler o versículo 9 e 10 e depois o 19. Os 3 versículos, 9, 10 e 19. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Você viu, aqui diz assim: onde vossos pais me tentaram, me
provaram, não é? E viram por 40 anos as minhas obras. Veja bem, irmãos, esse povo viram por 40 anos as obras de Deus, os milagres de Deus, os sinais de Deus, não é? Eles viram. Por isso, Deus está dizendo: me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração. Veja bem agora aqui. E não conheceram os meus caminhos. Você vê a diferença? O povo conheceu as obras de Deus por 40 anos. Viu? O povo de Israel conheceu as obras de Deus. Aquele povo viu milagres e mais milagres, um atrás do outro, cada um mais espetacular. Mas não conheceram os caminhos de Deus. Caminho aqui, irmãos, é a intimidade, é a pessoa de Cristo, é a revelação de Deus em nós mesmos. Caminho de Deus é Cristo, os caminhos de Deus. Aquele povo não conheceu. E diz aqui que não puderam entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade. Você vê? Então, abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Não são as obras, os milagres. Aqui temos que ver algo mais profundo, viu? Muito maior do que obras, irmãos. Que maravilha! Jesus é o maravilhoso. A maravilha de Deus para nós é Jesus Cristo, irmãos. É a pessoa dele, é a revelação dele, é o evangelho da nossa morte com ele, da nossa ressurreição com ele, ele e nós. Então eu digo para o Senhor: abre os meus olhos para que eu veja a ti mesmo, a maravilha das maravilhas, né? Eu quero conhecer o maravilhoso que é ele mesmo, pela palavra de Deus. Lá em 1 Samuel 3, versículo 21, é exatamente isto que está dizendo lá. Continuou o Senhor a aparecer em Silo, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Você vê? Você entendeu o texto? É importante. Diz aqui: e continuou o Senhor, porque ele já se revelava. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra. Você notou? O Senhor, aqui diz que, e continuou o Senhor a aparecer. Que aparição é essa, irmãos? Como que o Senhor aparece? Será que é o que significa isto? Aqui é a revelação do Senhor pela palavra. Aqui diz que o Senhor se revelava, se manifestava a Samuel pela palavra. Quando você abre a palavra, Deus se manifesta para você, Deus aparece para você pela revelação. Você conhece Deus, Jesus é revelado. Senão, você está perdendo o seu tempo. Talvez esteja aí atrás das obras, não é?
e depois não vai adiantar nada, né? Eu vou finalizar esta meditação dizendo para os irmãos o seguinte: o assunto é a palavra de Deus. Resista toda a opinião que contradiz a palavra, e que se contradiz com a palavra. Rejeite terminantemente, por mais interessante que seja. Irmãos, é preciso resistir qualquer pensamento contrário, por mais legal, não é? Por mais bacana que seja. É preciso resistir, é preciso negar. Ah, mas quem falou é uma pessoa muito importante. Dane-se a pessoa importante. Se ela está contra a palavra de Deus, se o que ela está dizendo vai contra a palavra de Deus, dane-se ela, eu fico com a palavra. Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Então, irmãos, quando eu iniciei, era neófito, bem novo na fé, e não me ensinaram direito. Então eu li esse texto aqui: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, eu não ia nem na praça. Eu gostava de sair à noite, mas não saía de jeito nenhum. Eu não quero ir para a roda dos escarnecedores, campo de futebol, nenhuma festa, mas de jeito nenhum. Por quê? Porque eu achava que a roda de escarnecedor é isso, que conselho de ímpio é drogado, é prostituta, entendeu? Mas hoje eu penso diferente, irmãos, viu? Tem muito pastor ímpio, tem muito pastor ímpio ensinando, dando conselho para as pessoas, conselhos errados. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ímpios de igreja, viu? Nem se detém no caminho dos pecadores, pecadores de igreja, pecadores de fora de igreja, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses escarnecedores podem ser os que escarnecem da palavra, porque não crê que Jesus pode libertar totalmente, não é? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você vê, a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, para que eu possa meditar de dia e de noite, o tempo todo. A palavra de Deus está em mim, né? Então, tem muitos pregadores dando conselhos que contradizem a palavra de Deus. Tome muito cuidado com eles, seja quem for. Se contradiz a palavra de Deus, irmãos, essa opinião tem que ser desconsiderada, resistida e rejeitada. Considere certo o que Deus considera certo. Considere errado o que Deus considera errado. E pronto. Seja capaz de dizer não quando a ocasião exige, viu? Seja capaz, meu irmão, de dizer não
quando a ocasião exige. Aprenda a dizer não. Não se importe com as opiniões das pessoas. Seja livre, ou você não é livre. Não deixe que o medo de ser uma pessoa desagradável, não é? Tome conta de você e o torne incapaz de resistir quando a palavra de Deus manda resistir, né? Ah, eu não quero ser desagradável, não quero ser chato. Não, né? Então lembre-se que o inferno está lá, te esperando. Se a palavra do Senhor diz que eu tenho que dizer não, eu tenho que dizer não, né? E se ela diz para dizer sim, eu tenho que dizer sim. Então o mundo sempre respeita, né? Presta atenção no que eu vou dizer. O mundo aí, o mundo sempre tem um respeito maior por aqueles que servem a Deus com destemor, viu? Com destemor, com coragem. O mundo respeita. Agora, se é um crente patacão aí, um crente de nada, o mundo não respeita, não. Ele não te respeita, nem o mundo, nem o diabo, nem ninguém, viu? Mas aqueles que servem a Deus com seriedade, né, irmãos? Com amor à palavra, tem amor à palavra de Deus, né? Considera a palavra de Deus,